Bem, vamos falar sobre a força peso, a força normal e a força de tração. A força peso é a força de atração que a Terra exerce sobre os corpos. Esta força ela é sempre vertical e para baixo. O peso, força-peso, poderá ser calculado com essa expressão. O módulo ou a intensidade do peso, P igual a m vezes g, onde m é a massa e g é a aceleração da gravidade. A força ela é medida no Sistema Internacional de Medidas em newtons. Então, newton é a unidade de medida da força no Sistema Internacional de Medidas. Então, peso, força de atração que a Terra está exercendo sobre o corpo. Força vertical e para baixo. A força normal. A força normal é uma força perpendicular, ortogonal à superfície. Então, nós temos a seguinte situação. Eu tenho esta situação aqui, três situações. Então, aqui, Então, a força normal está aqui, perpendicular à superfície. Nesta situação, eu tenho a força normal e aqui também, força normal. É uma força que a superfície aplica sobre o corpo, que está apoiado sobre ela, e é sempre perpendicular à superfície. Então, a força peso e a força normal, primeiro, elas não formam um par de ação e reação. Por que não? Porque elas estão atuando no mesmo corpo. A força peso está aqui, vertical e para baixo. A força peso está aqui, vertical e para baixo. E a força peso está aqui, vertical e para baixo. Portanto, apenas na situação 1, esta daqui, se o corpo está em equilíbrio, normal igual ao peso. O módulo da intensidade da força normal igual ao peso. Nesta situação apenas. Aqui não e aqui também não. Nós temos também o seguinte. Força normal e a força peso não formam um par de ação e reação. Então, qual é a reação à força peso? Se o peso é a força de atração que a Terra exerce no corpo, a reação é a força de atração que o corpo exerce sobre a Terra. Então, assim como a Terra está atraindo este corpo, atrai esse corpo, este corpo também está atraindo a Terra. Este que é o par de ação e reação. Na força normal, que muitas vezes chamamos de força de reação normal. Então, se nós temos aqui um objeto sobre a superfície, apoiado, se este objeto faz uma força sobre a superfície, ele comprime a superfície reage e faz uma força sobre ele. Este é o par de ação e reação. Força normal do corpo sobre a superfície, reação normal da superfície sobre o corpo. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma balança, o que a balança indica quando eu coloco este corpo sobre a balança? Esta balança está indicando a força de compressão exercida sobre ela. Como está em equilíbrio, a força normal é igual ao peso. Mas o que a balança indica não é o peso. Na realidade, ela indica a força de compressão. Por exemplo, eu tirei o objeto e coloquei o meu dedo sobre a balança. O que a balança está indicando é o peso de meu dedo? Não. É a força de compressão que eu faço sobre ela. Eu faço uma compressão maior, ela indica um valor maior. Se eu faço uma compressão menor, ela indica um valor menor. Coloquei as mãos sobre a balança. Ela indica o peso da minha mão? Não, indica a força de compressão que eu estou fazendo sobre ela. Então, a indicação da balança, ela indica a força normal. Quando eu subo na balança, estou em pé sobre a balança, em equilíbrio, a força normal tem o mesmo valor do peso, N igual a P.
Se N é igual a P, o corpo está em equilíbrio. Tá bom? Bem, então, nós podemos verificar também assim. Tá? Eu tenho força normal, peso e uma força F. A força normal mais a força F igual ao peso. Então, N normal, peso, menos F. Então, a normal vai ser a força peso menos a força F que está sendo exercida sobre o objeto, sobre a superfície. Tá? Então, aqui, eu poderia ter outra situação. Força F, força normal e força peso. Nesta situação daqui, eu tenho o seguinte: N igual F mais P. Então, nesta situação daqui, eu estou fazendo uma força sobre a superfície. Então, a indicação da força normal na balança vai aumentar. A força normal será a força F que eu estou fazendo mais o peso. Estou comprimindo, está aumentando o valor normal. Na situação seguinte, eu estou aplicando a força no sentido de suspender o objeto. Então, essa força que eu estou aplicando para cima, esta força F, vai diminuir o valor da normal. Diminui a força de compressão sobre o objeto. N, portanto, vai ser o peso menos a força F. Então, quando eu comprimo, aumenta a normal. Quando eu suspendo o objeto, a normal diminui.